Olá, amigos. Este é mais um DBO Destaca. Um dos grandes problemas da pecuária de corte é a falta de espírito corporativo. Falta união em vários níveis da produção, a gestão e comercialização. Mas os CITES gaúchos têm mostrado que reunir interesses comuns na mesa é a saída para a conquista de dias melhores no campo. Para contar um pouco dessa experiência, nosso convidado de hoje é Gilson Barreto Hoffmann, pecuarista e presidente da Federação dos Clubes de Integração e Trocas de Experiências. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Uma satisfação muito grande tê-lo conosco. Muito obrigado a todos os amigos da DBO que nos assistem. Mas na prática, o que é um CIT? Que tipo de organismo é e para que serve? Os CITES são clubes de integração e troca de experiências. Esse é o nome do CIT. Eles são compostos por, no mínimo, 12 produtores, não importa o tamanho desses produtores, nós temos CITES com produtores com 10, 15 hectares, 20, assim como tem produtores bem maiores, e com diferentes atividades, não só pecuária, mas também agricultura e fruticultura, também a parte de apicultura, então, enfim, diversas atividades. E que promovem reuniões mensais, cada mês é uma reunião em uma propriedade diferente, aonde há, nessas reuniões, a troca de experiências, é demonstrado, aquele produtor demonstra o que ele está fazendo, quais as inovações que ele está fazendo, né? E oportunizando, assim, desta forma, que todos os participantes aprendam alguma técnica e levem para a sua propriedade aquilo que tenha viabilidade para aplicar. Mas não é um lugar também de chorar? Eu estou apanhando disso, eu estou com dificuldade. Exatamente. Nas reuniões, elas são compostas por diversas etapas. Primeiramente, é sempre lida uma ata da reunião anterior, recordando os assuntos. Depois tem a demonstração na prática da propriedade, das técnicas que aquele produtor utiliza. E, na sequência, também tem uma avaliação por todos os participantes, onde cada um expressa aquilo que achou de positivo e alguns itens que possam ser melhorados. Então, isso aí, a gente tem sentido que muitos sitianos, inclusive na última Expo Inter, expressaram que grande parte da sua evolução se deve às reuniões do CIT, porque cada reunião é um aprendizado, é sempre uma nova informação e que busca sempre o melhoramento e o crescimento das nossas propriedades rurais. Como que é trabalhada a questão de formação, de aprimoramento dos sitianos? No que diz respeito a suporte técnico, científico e de extensão rural. Nós temos, assim, primeiramente, para formação, a gente está sempre buscando incentivar e motivar a formação de novos grupos, e sempre se busca, primeiramente, produtores que estejam nas mesmas regiões, em regiões próximas, o que facilita o deslocamento para as reuniões. E depois a Federacity também dá todo o apoio na parte de formação desses grupos, dos regulamentos, como se forma, então isso aí a Federacity dá sempre esse apoio. E na parte técnica, nós temos diversas parcerias que a Federacity sempre manteve, com o apoio da Emater, da Secretaria da Agricultura, assim como também Embrapa, muitas reuniões também tem participado, Senar, Sebrae, quer dizer, todos esses órgãos que podem nos apoiar sempre participam, assim que seja possível, né, das reuniões, prestando ou levando conhecimento, além
das experiências da própria propriedade que está sendo realizada a reunião. Então, eu sempre digo, os CITES não tem segredo na propriedade, o que se tem se mostra, e se discute, e também se toma ações, depois o próprio produtor, por vontade dele, pode tomar as ações para melhorar algum ponto que, se ele acatar alguma sugestão dos demais participantes. As empresas, a iniciativa privada, né, também dá suporte aos sitianos? Também, porque, veja bem, nós também temos uma sessão durante a reunião do CIT, que se chama Sessão Compra e Venda. Então, ali, todos os produtores expõem o que eles têm para vender, se tem algum interesse em algum sócio também em adquirir algum dos produtos que algum produtor tenha para vender, e assim também como as compras, que muitas compras são feitas em conjunto. E daí, como são 12 ou até mais produtores, nós temos sítios que têm 15, 16 participantes, então você veja que dá um volume maior na aquisição de insumos, tanto insumos para a pecuária como para a agricultura também, e aí as empresas privadas, fornecedores, têm o maior interesse em apoiar os CITES e também em participar das reuniões e apresentar os seus produtos. Então, isso também é outro fator que é bem importante para os CITES. Quantos CITES hoje nós temos em atividade e o que eles significam em termos de número de sitianos? Olha, hoje nós temos, o CITES chegou até o número 129, se não me engano, 129 ou 130, mas muitos foram desativados, e assim como surgem novos CITES. Hoje nós temos em torno de 35 CITES em atividade e mais alguns sitianos que a gente abriu a possibilidade de ser um sitiano individual para participar da Federacite e também participa de alguma reunião mais próxima. Mas em torno de 35 CITES, e nós temos assim em torno de uns 400 associados, mais ou menos, que participam. Quando eu estive aí durante a Expo Inter, na nossa conversa, o senhor me disse que os CITES 1 e 2, que devem ser os mais antigos, estavam fazendo um movimento de reativação. Por que um movimento depois de tantos anos, um movimento de reabertura do clube depois de tantos anos? Porque o que acontece é o seguinte, o CIT número 1, muitos dos fundadores, infelizmente, já não estão mais conosco, já muitos faleceram. E o que ocorre hoje? Os sucessores, por vontade deles, nos procuraram e resolveram reativar, né, os descendentes, né, desses sitianos fundadores, resolveram recriar, né, o CIT número 1, né, reativar. E nos pediram, então, seria o número 130, mas eles nos pediram para manter como eram dos primeiros, dos precursores, né? Para manter o número 1. E a diretoria da Federacite aceitou, e hoje eles estão em plena atividade, o sítio número 1, lá da região de Rio Grande, na Zona Sul. O senhor acha que há uma mudança de mentalidade no que diz respeito aos produtores se organizarem? Eu vejo o seguinte, eu participo também das reuniões do CIT desde o meu avô, eu já sou a terceira geração. Meu avô foi sitiano, meu pai também, hoje eu sou a terceira geração. E eu lembro, na época do meu avô, foi muito importante, as reuniões do CIT, nossa, vamos dizer, era uma vez por ano, porque eram 12, na época era meio rigoroso, eram 12 propriedades. Então, naquele mês, naquele dia da reunião, a propriedade tinha que ser toda ela, vamos dizer, bem organizada para receber todos os sitianos, e também era um momento de confraternização. Mas eu creio que naquela época não existia tanto apoio
técnico das entidades, tanto públicas como privadas, como nós temos hoje. Mas, de qualquer maneira, sempre era abordado um assunto técnico e também, lógico, depois tem um momento de confraternização. A propriedade anfitriã recebe os demais produtores, normalmente com um almoço, um momento festivo também. E hoje eu vejo que a parte técnica, ela foi muito mais incrementada, nós temos muito mais apoio, e com isso eu acho que também despertou muitos jovens para a fundação e participação dos CITES. E o que a federação trouxe de alento, trouxe de respaldo para os clubes? Olha, os CITES, eles foram fundados, o movimento citiano iniciou uns 10 anos antes da fundação da federação, da Federacite. Então, o movimento citiano iniciou em 76, 1976, e a Federacite em 1986. E ela foi criada, basicamente, assim como o movimento citiano, foi idealizado pelo nosso saudoso, também secretário da Agricultura, que foi presidente da Federacite por muitos anos, Getúlio Marcantoni. Na realidade, a Federacite veio a ser fundada pela necessidade de organizar melhor os clubes, os CITES, e para ter uma coordenação sobre um direcionamento sobre diversas atividades desenvolvidas pelo CITES e também para ter uma melhor representatividade desse grupo de produtores, né? E por isso houve a fundação da Federacite. E o que a gente pode dizer é que as coisas evoluíram bastante e hoje a Federacite tem uma atuação bem expressiva, também na participação de viagens, de missões técnicas. Já foram realizadas diversas viagens, diversas missões técnicas, não só no Brasil, como também em diversos países. Inclusive até na França teve, Chile, Uruguai, e isso se busca sempre realizar essas missões técnicas na busca de novos conhecimentos e de novas tecnologias que possam contribuir para o desenvolvimento dos nossos produtores. A Federacite também tem por costume compartilhar essas experiências por meio de livros, por exemplo. Eu tomei conhecimento de um recentemente. Exatamente. Esqueci até de comentar uma coisa bem importante, que é o livro, né? Este ano foi a 23ª edição, e isso aí é uma maneira de, como você falou, de compartilhar as experiências de produtores. Então, esse livro, além de ele conter assuntos técnicos elaborados por pesquisadores, por renomados pesquisadores, tanto esse ano tinha da Embrapa, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, SEBRAE, de diversas entidades. Ele, além disso, ele também tem o relato de 3 propriedades que a gente escolhe, são 3 propriedades citianas de ponta, escolhidas através de um regulamento pela diretoria da Federacite. E essas 3 propriedades, o trabalho delas é relatado no livro, e também no dia do lançamento do livro, nós temos o Dia do Citiano, no nosso auditório lá da sede da Federacite, e nesse dia, cada propriedade dessas escolhidas fazem o relato dos cases de sucesso que eles tiveram na propriedade. E esses cases de sucesso constam no livro. E esse ano foi sensacional, assim, o relato foi emocionante até, né? Porque teve uma propriedade que, inclusive, veio
estiveram presentes, prefeito do município, o presidente da Câmara, veio a comunidade, uma expressiva parte da comunidade esteve presente para também homenagear essa propriedade que foi escolhida como uma das propriedades sitianas de Ponta. Então, é um momento bem importante e também o lançamento desse livro, que ocorre todos os anos, né? E que, como você falou, ele ali compartilha, é uma maneira de compartilhar não só com os sitianos, mas com todo o público, com todos os produtores, inclusive até para outros estados é enviado, universidades é enviado o livro também. Para a gente finalizar, cada sítio tem uma composição distinta, então tem agricultores e tem pecuaristas, né? Como o senhor vê a participação dos pecuaristas nos clubes e como que a Federacite, num momento tão difícil como esse, principalmente no sul, com as enchentes aí, né, e no momento de ciclo de baixa de preços, né, como tem sido possível a Federacite apoiar e os próprios sitianos trocarem uma força entre eles para superar esse momento difícil? Olha, realmente a gente estamos enfrentando uma situação muito difícil, porque nós viemos de um momento aí com 3 fortes estiagens. E agora este ano também que passou, além da estiagem, os altos custos e o baixo preço dos produtos, né, do que a gente produz. E agora, mais recentemente, também na pecuária, essa baixa dos preços aí, isso aí tem trazido bastante dificuldades. Mas o que nos dá força para seguir é essa união entre todos os produtores, essa ajuda mútua, trocando conhecimentos, experiências, e também mostrando, através de diversas pesquisas, que inclusive foram demonstradas lá durante a Expo Inter, lá na nossa sede da Federacite, como é o caso do professor Júlio Barcelos, lá do Nespro, da URGS, também dizendo que, até eu gostei, né, que ele disse, ele iniciou a apresentação dele levando um pacote de lenço e disse assim: vocês querem lenço ou querem um óculos com lente? Né? Então, eu acho que isso aí foi um alento para a gente ver que a situação é difícil, mas nós temos que enxergar que eu acredito que num futuro próximo as coisas devem melhorar. Infelizmente, nós temos que passar por esse momento, né? Não era o nosso desejo, mas eu acho que a gente tem que enfrentar e temos que, unidos, que esse é o espírito dos CITES, além de tudo, da troca de experiências e de integração, também é a união de todos os produtores para conseguir superar essas dificuldades. Senhor Gilson, eu agradeço muito as suas informações. Nós que agradecemos, em nome da Federacite, mais uma vez, esta oportunidade de estar aí participando do DBO, que é um veículo de comunicação dos mais importantes do país. Nós agradecemos muito esta oportunidade. Ok, eu falei com Gilson Barreto Hoffmann, pecuarista e presidente da Federação dos Clubes de Integração e Trocas de Experiências, Federacite. Acompanhe nosso conteúdo também pelas redes sociais. Esse foi mais um DBO Destaca.